Uma faxineira salvou um empresário milionário de um acidente fatal quando ele descobriu quem ela era. Caiu em prantos. Um segredo familiar de 30 anos veio à tona e mudou suas vidas para sempre de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de redenção, perdão e amor verdadeiro que transcende classes sociais. Prepare-se porque esta história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Existem momentos na vida onde um segundo define décadas, onde o destino se escreve no asfalto molhado de uma estrada esquecida. A chuva batia no para-brisa com fúria enquanto Rita dirigia seu velho Gol pela estrada sinuosa que descia da serra em direção ao bairro. Os sacos de feira balançavam no banco de trás, cheios de tapioca, coco ralado e ingredientes que ela usaria para preparar as cocadas e bolos que venderia no fim de semana na praça. Suas mãos, calejadas por anos esfregando pisos de escritórios e amassando massas para suas delícias nordestinas, apertavam o volante com firmeza, enquanto a tempestade ganhava força. 38 anos pesavam sobre seus ombros como uma mochila cheia de responsabilidades. Cada ruga em sua testa contava uma história de noites sem dormir, de contas que mal fechavam no fim do mês, de sorrisos forçados quando seus filhos perguntavam por que não podiam ter o tênis que os colegas de escola usavam. Rita era mãe solo desde havia 6 anos, quando Rodrigo decidiu que a vida de subúrbio e as responsabilidades familiares não eram para ele. Desde então, ela havia construído uma muralha de orgulho e autossuficiência que ninguém conseguia atravessar. O relógio do painel marcava 7 da noite. Ela tinha exatamente 1 hora antes de sua filha pequena, Maria Clara, terminar o reforço escolar na escola. Depois, viria o turno noturno de limpeza no edifício comercial do centro de Recife. 3 horas esfregando, esvaziando lixeiras e limpando vidros enquanto a cidade dormia. Chegava em casa perto da meia-noite. Conferia os deveres dos filhos mesmo que eles já estivessem dormindo. Preparava a comida do dia seguinte e, se tivesse sorte, dormia 4 horas antes do despertador tocar às 6 da manhã. Foi então que ela viu. O BMW preto derrapou na curva com um chiado que cortou o ar, mesmo acima do barulho da chuva. As luzes traseiras desenharam arcos vermelhos na escuridão enquanto o carro girava descontroladamente, deslizando perigosamente em direção ao barranco que margeava a estrada. Rita pisou no freio instintivamente, sentindo como seu próprio veículo patinava no asfalto encharcado. O tempo pareceu parar. Ela viu o carro de luxo girar mais uma vez antes de se deter na beira do precipício, com as rodas dianteiras penduradas sobre o vazio. A chuva caía como cortinas de água, dificultando a visão, mas Rita podia ver a silhueta de um homem dentro do veículo, caído sobre o volante. Não pensou. Talvez foi o instinto materno que a levava a proteger qualquer ser em perigo, ou talvez simplesmente era quem era. Alguém incapaz de passar reto quando o outro precisava de ajuda. Parou seu carro no acostamento, tirou o cinto e saiu correndo sob a tempestade. A água fria a encharcou em segundos. Seus chinelos baratos afundavam na lama, enquanto corria em direção ao BMW. O homem dentro estava semiconsciente, com um corte sangrando profusamente na testa. A porta do motorista estava amassada, travada pelo impacto. "Senhor, o senhor tem que sair daí!" gritou Rita, batendo na janela. Ele levantou a cabeça com dificuldade, seus olhos desfocados tentando compreender o que estava acontecendo. Era um homem de uns 45 anos, bem vestido mesmo naquele momento de caos, com o cabelo escuro salpicado de fios brancos e traços que seriam atraentes se não estivessem contorcidos pela dor e confusão. Rita tentou a porta de trás, também travada. O carro rangeu ameaçadoramente, deslizando alguns centímetros mais em direção ao abismo. Não havia tempo. Voltou para a porta do motorista e, usando toda a força que anos de trabalho duro lhe deram, puxou a maçaneta enquanto apoiava o pé na lataria. Os músculos de seus braços e costas arderam com o esforço. 1 vez, 2 vezes. Na terceira, a porta cedeu com um gemido metálico. "Vamos, o senhor tem que me ajudar", disse Rita, passando o braço do homem sobre seus ombros. "O carro vai cair."
Ele tentou colaborar, mas suas pernas mal respondiam. Rita o arrastou para fora do veículo no momento em que este emitiu outro rangido. Juntos, tropeçando e escorregando na lama, conseguiram se afastar alguns metros. Atrás deles, com um som terrível de metal retorcendo-se, o BMW deslizou completamente e caiu barranco abaixo, desaparecendo na escuridão. Segundos depois, ouviu-se o impacto contra as pedras, seguido de um silêncio que pareceu mais ensurdecedor que o próprio acidente. Rita e o homem caíram no chão, exaustos. Ela tremia, não sabia se de frio ou da adrenalina que inundava seu sistema. Ele tossia, tentando recuperar o fôlego, com o sangue misturando-se à água de chuva que corria por seu rosto. "O senhor está machucado", disse Rita, recuperando o controle. "Preciso chamar uma ambulância." Tirou seu celular velho do bolso. Por sorte, tinha sinal. Discou o 192 com dedos trêmulos e deu as indicações de sua localização. Depois usou seu lenço para pressionar contra o ferimento na testa do homem, tentando estancar o sangramento. "Obrigado", murmurou ele, seus olhos finalmente focando nela. "A senhora salvou minha vida." Rita não respondeu. Estava pensando em Maria Clara, em que chegaria atrasada para buscá-la, em que teria que ligar para a vizinha para que fosse até a escola. Pensava no turno de limpeza que provavelmente perderia aquela noite, no dinheiro que não ganharia. Mas, acima de tudo, olhando para aquele desconhecido tremendo sob a chuva, pensava em como a vida era frágil, em como tudo podia mudar tão rápido. As sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se pela estrada. Rita ficou ali, sob a tempestade, segurando o lenço contra a testa de um estranho, sem saber que naquele momento acabava de salvar o homem mais rico de Pernambuco, e sem imaginar que esse ato mudaria não apenas sua vida, mas sua compreensão do que significava ter valor. Carlos Eduardo Andrade observava o teto do hospital enquanto o médico terminava de suturar o ferimento em sua testa. 45 anos de vida meticulosamente planejada, de decisões empresariais calculadas ao milímetro, de controle absoluto sobre cada aspecto de sua existência. E tudo havia ido por água abaixo, numa curva molhada. "O senhor teve muita sorte, Dr. Andrade", disse o médico, um homem mais velho com óculos que lhe lembrava vagamente seu falecido pai. "Aquela mulher salvou sua vida. Se o carro tivesse caído com o senhor dentro..." "Eu sei", interrompeu Carlos, sua voz mais brusca do que pretendia. Não gostava de se sentir vulnerável, e definitivamente não gostava de dever sua vida a uma desconhecida. O médico terminou seu trabalho e se retirou, deixando Carlos sozinho no quarto privativo que seu assistente pessoal havia garantido assim que a ambulância chegou. A porta se abriu momentos depois e entrou Márcia, sua irmã mais nova, com seu característico ar de urgência e preocupação exagerada. "Carlos, meu Deus, quando me ligaram pensei que..." Parou, levando uma mão ao peito com dramatismo. "Como você está?" "Bem, Márcia, é só um corte." "Só um corte? Você poderia ter morrido", exclamou ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "O que diabos aconteceu? Os freios falharam? Foi o sócio? Sabe que eu nunca confiei no Roberto, sempre te disse." Carlos levantou a mão interrompendo-a. Sua irmã tinha o hábito de transformar qualquer situação em um drama digno de novela da Globo. "Foi um acidente, nada mais. A estrada estava molhada. Peguei a curva rápido demais." "Você nunca dirige rápido demais", observou Márcia, estreitando os olhos. "Você controla tudo, Carlos, até a velocidade que pisca." Ela tinha razão, é claro. Carlos Eduardo Andrade não fazia nada sem calcular primeiro. Desde que assumiu as rédeas da empresa familiar de construção e desenvolvimento imobiliário, aos 25 anos, após a morte prematura de seu pai, havia transformado um negócio regional modesto num império que se estendia por todo o Nordeste. Edifícios comerciais, condomínios residenciais, resorts na praia. Seu nome era sinônimo de sucesso e poder nos círculos empresariais de Recife e além. Mas esse sucesso havia tido um preço. Um casamento fracassado com uma mulher que o amava apenas por sua conta bancária. Uma filha, Fernanda, de 23 anos, que mal lhe falava e vivia em São Paulo mais para escapar dele do que por seus estudos de publicidade. Amizades que existiam apenas em jantares de negócios
e campos de golfe. Uma vida de luxo e conforto que nas noites solitárias de seu apartamento de cobertura com vista para o mar se sentia estranhamente vazia. A mulher que me ajudou, disse Carlos de repente. Ela ainda está aqui? Márcia negou com a cabeça. Foi embora há horas. Deu seu depoimento para a polícia e saiu. Disseram que tinha que buscar a filha na escola. Carlos franziu a testa. Queria agradecer pessoalmente, oferecer uma recompensa adequada. Era assim que seu mundo funcionava. Alguém fazia algo por você, você compensava generosamente e todos seguiam com suas vidas. Limpo, simples, transacional. Conseguiu o nome dela? Rita Silva dos Santos. Leu Márcia de seu celular. Mora no bairro de Casa Amarela. Trabalha como diarista e vende comida caseira nas feiras. A informação era escassa, mas reveladora. Casa Amarela, o bairro histórico de Recife com suas ruas estreitas e íngremes, onde viviam principalmente famílias de classe trabalhadora em casas antigas que precisavam de constante manutenção. Uma vida completamente oposta à sua. Descobre mais sobre ela, ordenou Carlos. Quero enviar algo apropriado. Um cheque, talvez. Um cheque? Márcia soltou uma risada seca. Carlos, ela salvou sua vida. Não acho que um cheque seja suficiente. Então, o que você sugere? Márcia o estudou por um momento, com aquele olhar penetrante que lhe lembrava demais sua mãe. Talvez você pudesse começar por conhecê-la, por entender quem ela realmente é. Nem tudo na vida se resolve com dinheiro, mano. Carlos não respondeu. Em sua experiência, tudo se resolvia com dinheiro. Era apenas questão de encontrar o preço certo. Os dias seguintes transcorreram numa sucessão de consultas médicas, ligações de negócios e visitas de sócios preocupados. Roberto Santos, seu sócio de 50% nas principais investidas, apareceu com expressão grave e palavras de alívio que soavam estranhamente ocas. Graças a Deus você está bem, Carlos, disse Roberto, sentando-se na sala de estar da cobertura. Quando soube do acidente, pensei o pior. Já revisaram os freios do carro? Pode ter sido uma falha mecânica? Os investigadores estão nisso, respondeu Carlos, observando seu sócio com mais atenção do que o habitual. Embora o carro esteja destruído, caiu por um barranco. Foi sua imaginação ou viu um lampejo de algo nos olhos de Roberto? Decepção. Alívio. Descartou o pensamento. Trabalhavam juntos havia 15 anos. Roberto era ambicioso, sim, mas não era um traidor. O importante é que você está vivo, disse Roberto, levantando-se. Descanse, se recupere. Os negócios podem esperar uns dias. Mas Carlos não era do tipo que descansava. Naquela mesma tarde de seu notebook, começou a buscar informações sobre Rita Silva dos Santos. Não foi difícil encontrá-la. Na era digital, privacidade era um luxo que poucos podiam se dar. 38 anos. Mãe solo de 2 filhos. Lucas, de 15, e Maria Clara, de 8. Trabalhava na empresa de limpeza Limpe Certo, com turno noturno em vários edifícios comerciais do centro. Nos fins de semana, tinha autorização municipal para uma barraca na feira de Casa Amarela, onde vendia cocadas, bolos e tapiocas tradicionais. Sua renda mensal mal ultrapassava um salário mínimo e meio. O que chamou sua atenção foi uma notícia de 3 anos atrás no Diário de Pernambuco. Um protesto de moradores de Casa Amarela contra a especulação imobiliária que estava expulsando famílias de toda a vida. Na fotografia, Rita Silva estava na primeira fila com um cartaz que dizia: "Nosso bairro não está à venda". Ao lado dela, uma mulher mais velha que, segundo a legenda, era sua mãe, Dona Neuza Santos. Carlos se recostou na cadeira, pensativo. Algo naquela imagem o incomodava. A determinação no rosto de Rita, a dignidade com que segurava aquele cartaz. Era o tipo de pessoa que não se curvava facilmente. E Carlos Eduardo Andrade, acostumado a conseguir tudo o que queria, acabava de encontrar alguém que provavelmente não queria nada dele. Isso o intrigava mais do que estava disposto a admitir. Rita empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 3º andar, parando em frente a cada escritório para esvaziar as lixeiras e borrifar desinfetante sobre as mesas já vazias. Eram 11 da noite e o prédio estava silencioso, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o eco de seus próprios passos.
Havia passado uma semana desde o acidente, mas ela ainda acordava algumas noites com o som do BMW caindo pelo barranco, ecoando em seus ouvidos. Não havia pensado muito no homem que salvou. Tinha dito à polícia tudo o que sabia, recusado a oferta dos paramédicos de examiná-la no hospital, não podia se dar ao luxo de perder mais horas de trabalho, e seguido com sua vida. Porque era assim que você sobrevivia quando era Rita Silva. Um pé na frente do outro, sem olhar para trás, sem esperar recompensas. Rita! A voz de sua chefe, Dona Socorro, uma mulher robusta de 50 anos com cabelo pintado de loiro, a sobressaltou. Tem alguém que quer falar com você na recepção? Rita franziu a testa. Eram quase 11h30. Quem quereria vê-la àquela hora? Quem é? Não disse o nome, mas está usando um terno que vale mais que meu carro, disse Dona Socorro com um sorriso malicioso. Vai lá, eu termino esse corredor. Com o coração batendo um pouco mais rápido que o normal, Rita desceu de elevador até o saguão. E ali, esperando ao lado das portas de vidro com as mãos nos bolsos de um terno escuro impecável, estava ele. Carlos Eduardo Andrade parecia muito diferente de como ela se lembrava. Encharcado, sangrando, vulnerável. Agora estava perfeitamente arrumado, com apenas um pequeno curativo na testa como evidência do acidente. Sua presença preenchia o espaço com uma autoridade natural que fazia o elegante saguão de mármore parecer seu território pessoal. Dona Rita, disse aproximando-se com um sorriso cortês. Peço desculpas por aparecer assim a esta hora. Mas queria agradecer pessoalmente pelo que a senhora fez. Rita se olhou. Calça de moletom barata, camiseta velha da Limp Certo, chinelos desgastados. Cheirava a água sanitária e desinfetante. O contraste entre os dois não poderia ser mais marcado. Não foi nada, disse simplesmente. Qualquer um teria feito o mesmo. Não qualquer um, corrigiu ele. A maioria das pessoas teria ligado para a emergência e ficado em seu carro, em segurança. A senhora arriscou sua vida. Rita cruzou os braços, desconfortável com a direção da conversa. Como está sua cabeça? Bem, graças à senhora. 7 pontos, mas nada grave. Fez uma pausa. Vim oferecer uma compensação por... Não quero dinheiro, interrompeu Rita, sua voz mais fria do que pretendia. Carlos piscou claramente desconcertado. Não pretendia ofendê-la, dona Rita. Simplesmente quero mostrar minha gratidão de forma tangível. Talvez pudesse ajudar com os gastos de seus filhos. Educação, atividades extracurriculares. Meus filhos estão bem, obrigada, respondeu Rita, sentindo a raiva começar a ferver em seu estômago. Não preciso de caridade. Não é caridade, é... O que é então? Rita deu um passo à frente, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que fez Carlos recuar ligeiramente. Aliviar sua consciência? Sentir que pagou sua dívida e pode seguir com sua vida perfeita? Carlos abriu a boca, mas nenhum som saiu. Rita continuou, as palavras fluindo com anos de frustração contida. Fiz o que qualquer pessoa decente faria, não porque esperava algo em troca, mas porque foi assim que me criaram. Porque é assim que a gente como eu sobrevive, nos ajudando, sem esperar cheques ou favores ou... Fez um gesto vago em direção ao terno caro. Ou o que quer que gente como o senhor use para comprar seu caminho pela vida. O silêncio que se seguiu foi tenso. Carlos a olhava com uma expressão que Rita não conseguia decifrar. Surpresa? Raiva? Respeito? Entendo, disse finalmente sua voz mais suave. Lamento ter presumido que a senhora queria minha ajuda. Agradeço que tenha vindo dar as obrigadas, disse Rita, suavizando ligeiramente seu tom. De verdade. Mas já está bom. Estamos quites. O senhor segue com sua vida e eu com a minha. Virou-se para ir em direção ao elevador novamente, mas a voz de Carlos a deteve. Seu filho, Lucas. Ele participa do programa Tech Jovens, não é? Rita se virou lentamente. Como sabe disso? É um dos programas sociais que minha empresa financia, explicou Carlos. Trabalhos de robótica e programação para jovens de comunidades vulneráveis. Vou visitar o centro neste sábado. Gostaria de ver o que os garotos estão fazendo. Rita sentiu um nó no estômago. Lucas adorava aquele programa. Falava sem parar sobre os robôs que construíam, sobre o mentor que lhes ensinava a programar, sobre seus sonhos de estudar engenharia algum dia.
Era uma das poucas coisas boas que tinha na vida. Uma janela para um futuro que parecia possível. Não chegue perto do meu filho, disse Rita, embora a ameaça soasse oca mesmo aos seus próprios ouvidos. Não tenho intenção de me aproximar dele, respondeu Carlos com calma. Só vou fazer minha visita trimestral ao programa. Se seu filho estiver lá, será pura coincidência. Olharam-se por um longo momento. Rita queria estar brava, queria expulsá-lo do prédio e esquecer que essa conversa havia acontecido. Mas algo nos olhos de Carlos, uma mistura de sinceridade e curiosidade genuína, a desconcertava. Tudo bem, disse finalmente. Mas não diga a ele quem eu sou. Não quero que ele pense que há alguma conexão especial. Claro. Carlos se dirigiu à saída, mas parou com a mão na porta. Dona Rita, só mais uma coisa. O trabalho que a senhora faz limpando estes prédios durante a noite é mais importante do que imagina. Mantém os espaços onde outros constroem suas vidas. Isso tem valor, tem dignidade. Rita não respondeu, mas sentiu algo se afrouxar ligeiramente em seu peito. Carlos saiu, e o saguão voltou a ficar em silêncio. Quando voltou ao terceiro andar, Dona Socorro a esperava com os braços cruzados e um sorriso maroto. E então? Quem era o galã de terno caro? Ninguém importante, respondeu Rita pegando seu carrinho de limpeza. Só alguém que passava por aqui. Mas enquanto terminava seu turno, limpando janelas e varrendo o chão, não conseguia tirar da cabeça as últimas palavras de Carlos. Ninguém nunca havia dito que seu trabalho tinha dignidade. A maioria das pessoas nem a via quando limpava seus escritórios, como se fosse invisível, mas Carlos Eduardo Andrade a havia visto. E Rita não tinha certeza de como se sentir sobre isso. No sábado pela manhã, Lucas Silva dos Santos chegou ao Centro Tec Jovens, com sua mochila cheia de ferramentas e componentes eletrônicos que vinha colecionando há meses. Aos 15 anos, era um garoto magro e alto, com o cabelo escuro despenteado e olhos que brilhavam com uma inteligência que às vezes surpreendia até seus professores. O centro ficava numa antiga fábrica reformada no bairro de Santo Amaro, reconvertida num espaço de trabalho com mesas cheias de computadores reciclados, peças de robôs, cabos e ferramentas. Ali, durante 3 horas todo sábado, Lucas podia ser algo mais que o garoto pobre da escola. Ali era um criador, um engenheiro em formação, alguém com futuro. Lucas chegou cedo, disse Marcelo, o mentor do programa, um engenheiro da computação de 30 anos que dedicava seus sábados a ensinar garotos que, de outra forma, nunca teriam acesso a essas oportunidades. Bom, preciso que você termine de programar o sensor de distância para a demo de hoje. Demo? Perguntou Lucas, largando sua mochila. Hoje vem o fundador do programa, Carlos Eduardo Andrade, explicou Marcelo. Ele faz sua visita trimestral. Quer ver o que vocês conseguiram. O nome não significou nada para Lucas. Para ele, os ricos que financiavam programas como esse eram figuras abstratas, nomes em placas, pessoas que viviam num mundo completamente diferente do seu. 2 horas depois, quando Carlos entrou no centro acompanhado por um assistente com tablet, Lucas estava tão concentrado em soldar um circuito que nem levantou a vista. Carlos percorreu as mesas, fazendo perguntas corteses, observando os projetos com o que parecia interesse genuíno. Havia 10 garotos no total, todos concentrados em seus robôs e programas. Mas foi o projeto de Lucas que capturou sua atenção. O que é isto? Perguntou Carlos, parando em frente à mesa de Lucas. Lucas levantou a vista e, pela primeira vez, viu o homem que sua mãe havia salvado. Não o reconheceu, é claro. Sua mãe mal havia mencionado o acidente, apenas que havia ajudado alguém na estrada. É um sistema de navegação autônoma, explicou Lucas, com um entusiasmo que só os apaixonados conseguem ter. O robô pode mapear um espaço, identificar obstáculos e encontrar a rota mais eficiente entre 2 pontos. Estou usando sensores ultrassônicos e um algoritmo que modifiquei do código base que o Marcelo nos deu. Carlos se inclinou para examinar mais de perto. O robô era claramente caseiro, construído com peças de diferentes procedências, algumas obviamente recicladas. Mas o trabalho era engenhoso, mostrando uma compreensão profunda dos princípios de engenharia e programação.
Você modificou o algoritmo? Perguntou Carlos. Pode me mostrar? Durante os 20 minutos seguintes, Lucas explicou seu trabalho com um nível de detalhe e compreensão que impressionou genuinamente Carlos. Esse garoto não estava simplesmente seguindo instruções, estava pensando de forma crítica, resolvendo problemas, inovando com recursos limitados. O que você quer estudar quando terminar o ensino médio? Perguntou Carlos. Engenharia da computação, respondeu Lucas sem hesitar. Quero trabalhar com robótica ou inteligência artificial. Embora... Parou, seu entusiasmo se apagando ligeiramente. Não sei se vou conseguir. A faculdade é cara. Há bolsas, disse Carlos. Com seu talento, com certeza você conseguiria uma. Lucas sorriu fracamente, mas seus olhos diziam o que sua boca não dizia. Bolsas não cobriam tudo, e sua mãe já trabalhava demais para sustentá-los. Não queria ser um peso adicional. Carlos continuou seu tour, mas sua mente permanecia com Lucas. Havia algo naquele garoto. Sua inteligência, sua humildade, sua determinação apesar das circunstâncias, que lhe lembrava a si mesmo quando jovem, quando seu pai ainda era vivo e lhe ensinava que o sucesso se construía com esforço e visão. Depois da visita, quando Carlos e Marcelo revisavam o relatório do programa num pequeno escritório, Carlos perguntou: "O garoto do robô de navegação, Lucas Silva, o que você sabe dele?" Marcelo consultou suas anotações. Estudante brilhante. Mora em casa amarela com a mãe e a irmã mais nova. A mãe trabalha com limpeza. Não tem muito, mas o Lucas nunca falta a uma sessão e sempre traz as tarefas feitas. É um dos nossos melhores alunos. Carlos sentiu algo estranho no peito. Silva. O sobrenome de Rita. Seria possível... A mãe é Rita Silva? Marcelo assentiu. Sim, conhece? Carlos não respondeu diretamente. O que mais o programa precisa? Mais recursos, equipamentos, financiamento? Tudo isso seria ótimo, admitiu Marcelo. Mas o que realmente precisamos são mais mentores. Há uma lista de espera de 30 garotos que querem entrar, mas não temos pessoal suficiente. Carlos tomou nota mental. Havia descoberto uma conexão inesperada. E agora tinha uma decisão a tomar. Deveria usar essa informação ou respeitar os desejos de Rita de manter suas vidas separadas. Naquela noite, em sua cobertura, Carlos se serviu um uísque e sentou-se diante das janelas panorâmicas que ofereciam vistas espetaculares do mar de Boa Viagem iluminado. Sua filha Fernanda finalmente havia respondido suas mensagens, embora apenas para dizer que não viria visitá-lo durante o feriado. Sua ex-esposa, Patrícia, havia enviado um e-mail frio e profissional sobre as últimas despesas de Fernanda. Márcia o havia ligado 3 vezes para falar sobre investimentos familiares e o próximo jantar beneficente que teriam que comparecer juntos. Sua vida estava cheia de gente, mas se sentia estranhamente sozinho. Pensou em Rita, trabalhando a noite toda em escritórios vazios, chegando em casa exausta, preparando o café da manhã para seus filhos antes de dormir algumas poucas horas. Pensou em Lucas, com tanto talento e tão poucas oportunidades. Pensou na dignidade com que ambos enfrentavam circunstâncias que teriam quebrado pessoas mais fracas. Pela primeira vez em anos, Carlos Eduardo Andrade se perguntou se sua vida perfeitamente ordenada e financeiramente bem-sucedida realmente valia tanto quanto pensava. O verdadeiro luxo não é ter tudo, mas entender o valor do pouco. Um mês depois do acidente, Rita estava em sua pequena barraca na feira de Casa Amarela, cercada pelo aroma de suas cocadas recém-feitas e pela agitação do sábado pela manhã. O sol de maio aquecia as ruas estreitas do bairro, e os frequentadores se misturavam com os moradores na dança caótica que era característica da feira. Rita, 2 de coco e 1 de maracujá. Gritou seu Antônio, o dono da banca de peixe da esquina, como fazia todo sábado. Já vai, respondeu Rita, embrulhando as cocadas ainda mornas em papel manteiga. Maria Clara brincava por perto, ajudando ocasionalmente a passar os guardanapos ou cobrar dos clientes. Era uma menina alegre de 8 anos, com tranças despenteadas e um sorriso que podia iluminar a rua inteira. Mas ultimamente estava mais cansada que o normal, reclamando de dores de cabeça e tonturas. Mamãe, minha cabeça está doendo de novo,
disse Maria Clara, apoiando-se contra a mesa da barraca. Rita limpou as mãos no avental e se abaixou para tocar a testa de sua filha. Estava quente. Meu bem, vamos para casa. Já vendemos bastante hoje. Mas ainda tem cocadas, não importa. Rita começou a recolher, seu coração batendo com preocupação. Vamos ver o médico. O que começou como uma simples visita ao posto de saúde transformou-se num pesadelo de consultas, exames e palavras médicas que Rita mal entendia, mas que soavam cada vez mais aterrorizantes. Leucemia, tratável, quimioterapia, prognóstico favorável se agir rápido. O mundo de Rita parou. Sentou-se na consulta do oncologista pediátrico do Hospital Oswaldo Cruz com Maria Clara dormindo em seu colo, ouvindo palavras que soavam como sentenças de morte. O médico, um homem gentil de voz suave, explicava as opções de tratamento, as taxas de sucesso, os efeitos colaterais. O tratamento está coberto pelo SUS, é claro, dizia o doutor. Mas há uma fila de espera de 3 meses para começar com os protocolos específicos que Maria Clara precisa. Se pudesse acessar tratamento particular... Quanto? Interrompeu Rita, sua voz mal passando de um sussurro. O tratamento completo, com os medicamentos mais avançados e atendimento imediato, custaria em torno de R$80 mil. Rita sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. R$80 mil. Poderia também ter dito 80 milhões. Era um número impossível, um valor que não existia em sua realidade. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho sem descanso e desespero crescente. Rita vendeu tudo o que tinha de valor. As joias que sua avó lhe deixou, o notebook de segunda mão que havia comprado para Lucas, até sua pequena TV. Pediu turnos extras na Limp Certo, até Dona Socorro dizer que estava preocupada com sua saúde. Fazia cocadas até a madrugada para vender o triplo do normal nos fins de semana. Lucas, sem que ela soubesse, começou a dar aulas particulares de matemática para crianças do bairro, cobrando R$20 por hora e guardando cada centavo. Até Maria Clara, nos dias em que se sentia melhor, insistia em ajudar fazendo pequenos bicos de recados para os vizinhos. Mas depois de 3 semanas exaustivas, Rita havia juntado apenas R$13 mil, nem uma quinta parte do que precisava. Uma noite, sentada em sua pequena cozinha depois que as crianças dormiram, Rita fez algo que não fazia desde que era criança na igreja de sua avó. Rezou. Com lágrimas correndo pelas bochechas, com as mãos tremendo, pediu a um Deus em que havia parado de acreditar fazia tempo que lhe desse um sinal, uma solução, um milagre. 2 dias depois, ao sair de seu turno de limpeza às 11 da noite, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Dona Rita, disse uma voz feminina profissional. Ligo do Hospital Oswaldo Cruz. Queremos informá-la que o tratamento completo para sua filha, Maria Clara, foi coberto por um benfeitor anônimo. Ela pode começar a quimioterapia na próxima semana. Rita parou no meio da calçada, incapaz de processar as palavras. O que a senhora disse? Um benfeitor anônimo pagou todas as despesas do tratamento particular, repetiu a mulher. R$80 mil. Maria Clara receberá o melhor atendimento disponível. Rita se apoiou contra a parede do prédio, suas pernas incapazes de sustentá-la. As lágrimas que havia contido por semanas finalmente jorraram, incontroláveis. Era um milagre. Um milagre impossível. Mas em algum lugar profundo de sua mente, uma voz pequena sussurrava um nome. Na manhã seguinte, Rita ligou em todas as portas que pôde, até finalmente conseguir o endereço da empresa Andrade Empreendimentos. Plantou-se na recepção do elegante edifício de escritórios com sua melhor roupa, que continuava sendo claramente modesta, e exigiu ver Carlos Eduardo Andrade. Desculpe, senhora, mas o doutor Andrade está em reuniões o dia todo, disse a recepcionista com cortesia profissional. A senhora tem hora marcada? Diga a ele que Rita Silva está aqui. Vou esperar o tempo que for preciso. E esperou. 2 horas no luxuoso saguão de mármore e vidro, ignorando os olhares curiosos do pessoal, com a bolsa apertada contra o peito como um escudo. Finalmente, um jovem de terno se aproximou. Dona Rita, o doutor Andrade pode recebê-la agora. O escritório de Carlos ficava no último andar,
com janelas que ofereciam vista de todo o Recife. Carlos estava de pé ao lado de sua mesa, vestido com terno cinza escuro, com expressão indecifrável. Dona Rita, que surpresa! Foi o senhor? Rita foi direto ao ponto. Pagou o tratamento da minha filha? Carlos ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu lentamente. Sim. Por quê? A voz de Rita se quebrou. Eu disse que não queria seu dinheiro, que não queria caridade. Isso não é caridade, disse Carlos com calma. Uma menina de 8 anos não deveria esperar 3 meses para receber tratamento contra o câncer. Não quando eu posso fazer algo a respeito. Mas agora eu te devo. Rita quase gritou. Não entende? Você salvou minha filha e agora estou em dívida com você para sempre. Todo o meu orgulho, minha independência, não significam nada. Você não me deve nada, respondeu Carlos, dando um passo em direção a ela. Rita, você salvou minha vida. Como eu poderia não fazer o mesmo pela sua filha? As lágrimas voltaram a correr pelas bochechas de Rita. Odiava chorar, especialmente na frente desse homem que parecia ter tudo sob controle. Odiava se sentir vulnerável, grata, endividada. Não sei como... Sua voz se partiu. Não sei como agradecer. Não precisa. Carlos lhe ofereceu um lenço, que Rita aceitou. Mas se realmente quer fazer algo, deixe-me ajudar de outra forma. Não com dinheiro, mas com oportunidades. Rita o olhou com desconfiança. Que tipo de oportunidades? Seu filho Lucas é brilhante. Eu poderia conseguir uma bolsa completa para a faculdade quando chegar a hora. Poderia expandir o programa Tech Jovens para incluir mais garotos como ele. Poderia... Chega! Rita levantou a mão. Você não pode comprar minha gratidão transformando minha família em seu projeto de caridade. Não é caridade, insistiu Carlos. É investimento. Em talento, em potencial, em pessoas que merecem oportunidades. Olharam-se por um longo momento. Rita viu em seus olhos algo que não havia visto antes. Sinceridade genuína. Vulnerabilidade até. Esse homem poderoso que podia comprar quase qualquer coisa no mundo não sabia como falar com ela, como atravessar o abismo que separava suas vidas. Minha filha começa o tratamento semana que vem, disse Rita finalmente, sua voz mais suave. Obrigada por salvá-la. Mesmo que me mate admitir. Obrigada. Carlos assentiu, parecendo aliviado. Como posso contatá-la? Para saber como Maria Clara está evoluindo? Não pode. Rita se dirigiu à porta. Mas, se Lucas falar de você, do programa, não vou mandar ele se calar. É o máximo que posso dar agora. Saiu do escritório, deixando Carlos sozinho com a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amizade, não ainda, mas era um começo. Os meses seguintes trouxeram mudanças inesperadas. Maria Clara respondia bem ao tratamento, suas bochechas recuperando aos poucos a cor, enquanto a quimioterapia fazia seu trabalho. Rita passava cada momento livre no hospital, lendo historinhas para ela, jogando jogos, sendo a rocha sobre a qual sua filha se apoiava. Lucas, enquanto isso, florescia no Tech Jovens. O programa havia se expandido, com mais mentores e melhores equipamentos. Rita sabia quem estava por trás dessa expansão, embora ninguém mencionasse diretamente, e Carlos começou a aparecer em lugares inesperados. Não de maneira óbvia ou intrusiva, mas como coincidências que talvez não fossem tão coincidentes assim. Um dia, na lanchonete do hospital, dividindo a mesma mesa porque todas as outras estavam cheias. Uma tarde na feira de Casa Amarela, comprando cocadas em sua barraca como qualquer outro cliente. Uma noite buscando Lucas depois do Tech Jovens porque estava passando por ali. Rita deveria estar incomodada. Deveria ter erguido suas muralhas mais alto. Mas algo estranho estava acontecendo. Estava começando a vê-lo como pessoa, não como símbolo de tudo que lhe faltava na vida. Minha mãe faz as melhores cocadas de Recife, dizia Lucas a Carlos enquanto esperavam Rita sair do hospital uma tarde. Ela usa uma receita da minha bisavó, com coco fresco ralado na hora e açúcar de rapadura. Parece delicioso, respondeu Carlos com sinceridade. Um dia ela vai abrir uma loja de doces, continuou Lucas com o otimismo dos 15 anos. Vai ser famosa.
e as pessoas vão vir de todo o Brasil só para provar a comida dela. Rita, que acabara de sair e ouviu as últimas palavras, sentiu seu coração expandir e se partir ao mesmo tempo. Seu filho acreditava nela de formas que ela mesma havia parado de acreditar fazia tempo. A loja vai ter que esperar, meu bem, disse, bagunçando o cabelo de Lucas. Agora eu estou ocupada sendo a melhor faxineira de Recife. Não há vergonha nisso, interveio Carlos. Trabalho honesto tem mais valor que muitos dos trabalhos que as pessoas consideram prestigiosos. Rita o olhou, surpresa pelo tom sincero de sua voz. Esse homem, que poderia comprar 10 lojas sem pensar 2 vezes genuinamente, parecia respeitar seu trabalho de limpeza. Fácil dizer isso quando você pode escolher não fazer esse trabalho, replicou Rita, embora sem o fio habitual em sua voz. Você tem razão, admitiu Carlos. Eu tive privilégios que você nunca teve. Isso não faz meu trabalho mais valioso, só mais visível. Essa conversa ficou com Rita. Era raro encontrar alguém de sua posição disposto a admitir as vantagens que havia tido. A maioria pregava meritocracia, enquanto ignorava que havia começado a corrida na metade do caminho. A rachadura maior nas muralhas de Rita veio durante o São João em junho. O bairro de Casa Amarela se transformava para a celebração anual, com as ruas decoradas com bandeirolas e fogueiras, o cheiro de comida caseira enchendo o ar e o forró tocando de cada esquina. Rita havia montado sua barraca especial para a ocasião, com uma variedade extra de seus quitutes mais populares: pamonha, canjica, bolo de milho, pé de moleque. Lucas ajudava nas vendas, enquanto Maria Clara, ainda frágil mas determinada, decorava os guardanapos com desenhinhos. Carlos apareceu ao entardecer, quando a festa estava em pleno vapor. Vestia jeans e uma camisa simples, completamente fora de seu guarda-roupa habitual, mas perfeitamente apropriado para a ocasião. Atrapalho? Perguntou com um sorriso tímido que Rita nunca havia visto. Depende, respondeu Rita. Veio comprar pamonha ou ser chato? Um pouco dos dois, provavelmente, admitiu Carlos. Lucas praticamente arrastou Carlos para se juntar às celebrações. Ensinou-lhe a dançar o forró, com resultados hilários. Obrigou-o a provar cada prato que Rita havia preparado e o apresentou a todos os vizinhos como o cara que financia meu programa de robótica. Rita observava com uma mistura de diversão e inquietação. Carlos, o poderoso empresário que movia milhões de reais com uma assinatura, estava claramente fora de seu elemento. Mas também estava realmente tentando, conectar com as pessoas do bairro sem condescendência nem pretensão. Você não dança nada mal, disse Rita quando ele terminou um forró particularmente desastroso. Para alguém com 2 pés esquerdos. Obrigado pelo elogio enviesado, respondeu Carlos sem fôlego, mas sorrindo genuinamente. Faz anos que não me divirto tanto. Anos? Você não tem festas chiques na sua cobertura? Tenho jantares de negócios e eventos de networking, corrigiu Carlos. Não é a mesma coisa que isso. Fez um gesto abrangendo a rua cheia de vizinhos rindo, comendo, dançando. Comunidade de verdade. Rita sentiu algo amolecer em seu peito. Talvez esse homem com todo o dinheiro do mundo estivesse tão sozinho quanto ela, só que de uma forma diferente. A noite tomou um rumo inesperado quando Rodrigo apareceu, o ex de Rita. Fazia 6 anos que não o via, desde que ele decidiu que ser pai era trabalho demais. Agora, aparentemente reformado e com uma namorada nova no braço, havia decidido fazer uma visita surpresa aos filhos. Rita, você tá bonita, disse Rodrigo, com aquele sorriso charmoso que uma vez a havia conquistado. E esses devem ser meus filhos. Olha como cresceram. Lucas deu um passo atrás, desconfiado. Maria Clara se escondeu atrás da mãe. O que você está fazendo aqui, Rodrigo? Perguntou Rita com voz controlada. Vim reconectar com minha família, respondeu ele. Eu mudei, Rita. Tenho um emprego fixo agora, um apartamento. Pensei que talvez a gente pudesse dar uma nova chance, pelos meninos. Rita sentiu a raiva ferver em seu estômago. Esse homem que os havia abandonado sem olhar para trás, que nunca havia pagado R$1 de pensão, que não esteve lá quando Maria Clara adoeceu, agora queria uma nova chance. Acho que você não entende o significado da palavra família,
A voz de Carlos cortou o ar, fria como gelo. Família está lá nos momentos ruins, não só quando é conveniente. Rodrigo o olhou com desdém. E você é quem? O novo namorado rico dela? Sou alguém que viu Rita trabalhar 3 turnos para sustentar os filhos, que a viu chorar em corredores de hospital, que sabe o que significa realmente amar sua família. Respondeu Carlos, dando um passo à frente. Algo que você claramente nunca entendeu. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rita, para sua surpresa, não sentiu vergonha nem desconforto. Sentiu apoio. Alguém estava do seu lado, defendendo-a, sem que ela precisasse pedir. Vá embora, Rodrigo, disse Rita com voz firme. E não volte a menos que esteja disposto a ser um pai de verdade, não só quando te convém. Rodrigo foi embora com sua namorada, murmurando algo sobre gente metida. Os vizinhos que haviam presenciado a cena voltaram gradualmente à festa, embora com olhares curiosos em direção a Rita e Carlos. Obrigada, disse Rita em voz baixa. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, respondeu Carlos. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente não você. Olharam-se e naquele momento algo mudou. Não era amor, não ainda, mas era reconhecimento, respeito, o começo de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Lucas observava com olhos de adolescente perspicaz e um pequeno sorriso no rosto. Sua mãe ainda não havia percebido, mas ele sim. Rita Silva havia encontrado alguém que realmente havia, pela primeira vez em anos. As verdades mais dolorosas são aquelas que destroem as histórias que contamos sobre quem somos. O verão chegou a Recife com seu calor sufocante. Rita dividia seus dias entre o hospital com Maria Clara, cujo tratamento avançava bem, seu trabalho de limpeza e os fins de semana na feira. Mas agora havia uma adição inesperada à sua rotina. Carlos. Não era que estivessem namorando oficialmente. Rita rejeitava qualquer rótulo que pudessem colocar no que quer que estivesse acontecendo entre eles. Mas Carlos havia encontrado formas de estar presente sem ser invasivo. Buscava Lucas do programa Tech Jovens, levava livros para Maria Clara no hospital, ocasionalmente dividia café com Rita na lanchonete. Uma tarde de julho, enquanto Rita organizava papéis velhos no pequeno quartinho de despejo de sua casa, em Casa Amarela, encontrou uma caixa de papelão que não abria havia anos. Pertencia à sua mãe, Dona Neuza, que havia falecido 2 anos atrás. Dentro havia documentos antigos, fotografias em preto e branco e envelopes amarelados. Curiosa, Rita começou a revisar. A maioria eram documentos sem importância, recibos velhos, cartas de amigos, certificados escolares. Mas um dos envelopes, mais grosso que os demais, chamou sua atenção. Dentro havia documentos legais datados de 30 anos atrás, escrituras de propriedade, contratos de venda, correspondências com advogados. Rita leu com a testa franzida, tentando entender a linguagem jurídica complicada. Lentamente, a história foi se revelando como um quebra-cabeça macabro. Seu avô materno, João Santos, havia sido dono de uma propriedade considerável nos arredores de Recife, terras com uma pequena manufatura que produzia rendas tradicionais usando técnicas que haviam sido transmitidas por gerações. Era o orgulho da família Santos, seu sustento e seu legado. Nos anos 90, durante uma crise econômica devastadora, a família havia caído em dívidas. Uma empresa de desenvolvimento imobiliário havia oferecido comprar as terras temporariamente com opção de recompra. O preço era irrisoriamente baixo, mas prometiam que a família poderia recuperar a propriedade assim que estabilizasse suas finanças. Essa empresa se chamava Andrade Empreendimentos. Rita sentiu como se tivessem esvaziado seus pulmões. Com mãos trêmulas, continuou lendo. As cartas de seu avô suplicando mais tempo. As respostas frias e legais dos advogados da Andrade. A venda final forçada que deixou a família Santos sem nada. Seu avô morreu 2 anos depois. Alguns diziam que de coração partido. Sua avó o seguiu pouco tempo depois. Sua mãe, Neuza, nunca falou muito sobre isso, exceto para dizer amargamente que os ricos sempre ganham. E agora, décadas depois, Rita descobria que o homem por quem havia começado a desenvolver sentimentos,
o homem que havia salvado sua filha, o homem que seu filho admirava, era parte do império que havia destruído sua família. Rita não dormiu aquela noite. Ficou sentada em sua pequena cozinha, com os documentos espalhados sobre a mesa, sentindo como tudo que havia começado a construir com Carlos desmoronava como castelo de cartas. Na manhã seguinte, chegou sem avisar ao edifício de escritórios da Andrade Empreendimentos. Desta vez, não esperou educadamente no saguão. Passou pela recepcionista surpresa e entrou direto no elevador. Carlos estava numa reunião quando ela irrompeu em seu escritório, com Roberto Santos e outros 2 executivos presentes. Rita, que surpre... começou Carlos levantando-se da cadeira. Andrade Empreendimentos comprou as terras da família Santos em 1992? Interrompeu Rita, sua voz tremendo de raiva contida. Sim ou não? Carlos trocou um olhar com Roberto antes de responder. Rita, se pudéssemos conversar em particular. Sim ou não? Ela quase gritou. Sim, admitiu Carlos. Meu pai comprou essas terras há mais de 30 anos. Rita soltou uma risada amarga, sem humor. Comprou? Que palavra bonita para dizer que enganou uma família desesperada, que pagou uma miséria por terras que valiam 10 vezes mais, que destruiu o negócio que havia sustentado minha família por gerações. O silêncio no escritório era absoluto. Os outros executivos olhavam desconfortáveis entre Rita e Carlos. Eu não sabia que essas terras pertenciam à sua família, disse Carlos com voz calma. Rita, essas transações foram há décadas, antes de eu dirigir a empresa. E isso melhora? Rita deu um passo em sua direção. Acha que porque não foi você pessoalmente quem assinou os papéis, seu império não está construído sobre a ruína de famílias como a minha? Roberto se levantou com expressão condescendente. Senhorita Silva, entenda que nos negócios às vezes... Não tô falando com você, cortou Rita sem sequer olhá-lo. Tô falando com o homem que eu salvei naquela estrada, o homem que me fez pensar que talvez, só talvez, nem todo rico é igual. Me enganei. Rita, por favor, deixe-me explicar. Mas Rita já estava indo em direção à porta. Parou no umbral sem se virar. Maria Clara termina o tratamento em 2 semanas. Depois disso não quero te ver mais. Não apareça no nosso bairro, não chegue perto dos meus filhos, não finja que nos conhece. Estamos quites. Você salvou minha filha, eu salvei sua vida. Não devemos mais nada um ao outro. Saiu, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Roberto foi o primeiro a falar, com voz cuidadosamente neutra. Quer que eu... Vá embora, disse Carlos com voz sem expressão. Todos saiam. A reunião acabou. Quando ficou sozinho, Carlos se sentou pesadamente em sua cadeira e olhou os documentos espalhados sobre sua mesa. Contratos, projeções financeiras, planos de desenvolvimento. Tudo lhe parecia repentinamente vazio e sem sentido. Conhecia a história daquelas terras, é claro. Havia revisado todas as propriedades que sua empresa havia adquirido ao longo dos anos. As terras Santos haviam sido uma das primeiras grandes aquisições de seu pai, a que havia estabelecido Andrade Empreendimentos, como um jogador sério no mercado imobiliário pernambucano. A transação havia sido legal tecnicamente, mas havia sido ética, justa? Carlos sabia a resposta, mesmo que não quisesse admitir. Seu império estava construído sobre os sonhos quebrados de gente como Rita. E agora, pela primeira vez em sua vida, Carlos Eduardo Andrade se sentia profundamente envergonhado de seu sucesso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rita recusava as ligações de Carlos, ignorava suas mensagens e proibiu seus filhos de mencioná-lo. Lucas, confuso e magoado, não entendia por que de repente não podia falar de seu mentor. Maria Clara, em sua sabedoria infantil, simplesmente perguntou se o moço legal havia feito algo ruim. Sim, Rita havia respondido, embora a palavra tivesse sabor amargo em sua boca. Algo muito ruim. Mas Rita não podia ficar brava para sempre, não quando tinha contas a pagar e bocas para alimentar. Então, voltou à sua rotina, limpar escritórios à noite, vender cocadas nos fins de semana, manter a cabeça baixa e seguir em frente. Foi durante um de seus turnos de limpeza, 3 semanas depois do confronto, que Rita encontrou algo que mudaria tudo. Estava esvaziando as lixeiras do escritório de Roberto Santos,
sócio de Carlos, e um dos executivos presentes na famosa reunião, quando notou um documento na trituradora. Apenas uma ponta sobressaía, mas algo no papel timbrado chamou sua atenção. Rita sabia que não devia. Sabia que revisar documentos privados estava errado, mas algo, intuição, curiosidade ou talvez o destino, a fez tirar o papel parcialmente destruído. Era um e-mail impresso. A maior parte estava em tiras, mas algumas seções permaneciam legíveis. Revisão do BMW completada conforme acordado. Falha no sistema de freios ativada remotamente. Parecerá acidente. Quando o CEA estiver fora do caminho, você terá controle total. Rita sentiu o sangue gelar em suas veias. Com mãos tremendo, começou a procurar na lixeira. Havia mais papéis, mais evidências parcialmente destruídas. Notas fiscais de uma oficina mecânica com anotações codificadas. Correspondências com alguém de iniciais FL, que falava sobre oportunidades únicas e remoção de obstáculos. O acidente de Carlos não havia sido um acidente. Tinha sido uma tentativa de assassinato. Rita trabalhou rápido, fotografou tudo com seu celular velho, reconstruiu os documentos destruídos o melhor que pôde e pegou tudo o que podia como evidência. Seu coração batia tão forte que temia que alguém pudesse ouvi-lo nos corredores vazios. Quando terminou seu turno à meia-noite, não foi para casa. Foi direto para a cobertura de Carlos. O porteiro do prédio elegante a olhou com desconfiança, mas quando Rita disse que era urgente, que tinha informações sobre uma tentativa de assassinato, o homem ligou para cima. Minutos depois, Rita estava no elevador para a cobertura. Carlos abriu a porta de calça de pijama e camiseta, com a aparência de não ter dormido bem em semanas. Sua expressão passou de surpresa a algo parecido com alívio ao vê-la. Rita, Não é uma visita amigável, interrompeu ela, passando por ele para entrar. Seu sócio tentou te matar. Levou 20 minutos para explicar tudo o que havia encontrado, mostrar as fotografias, reconstruir a evidência. Carlos escutava em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria a cada palavra. Roberto, murmurou finalmente, trabalhamos juntos há 15 anos. E agora ele quer ficar com sua empresa, disse Rita com brusquidão. Quanto vale? 50 milhões? 100? Pelo visto vale a pena matar por ela. Carlos se levantou e caminhou até as janelas que davam para o mar iluminado. Rita podia ver a tensão em seus ombros, o peso da traição assentando sobre ele. Por que está me contando? Perguntou sem se virar. Pensei que me odiava. Te odeio, confirmou Rita. Ou pelo menos, odeio o que você representa. Mas ninguém merece morrer, nem você. Carlos se virou, e Rita viu algo em seus olhos que não havia visto antes. Vulnerabilidade genuína, dor, humanidade real sob a fachada do empresário de sucesso. As terras da sua família, disse de repente. Investiguei depois que você saiu. Meu pai as comprou numa leilão judicial. Seu avô havia usado as terras como garantia para um empréstimo que não pôde pagar. A venda foi legal, mas aproveitou o desespero da minha família, completou Rita. Sim. Carlos se sentou, parecendo de repente muito mais velho. E tenho feito o mesmo por anos, comprando propriedades a preços baixos quando as pessoas estão desesperadas, desenvolvendo sem pensar nas comunidades que desloco, chamando de negócio para não ter que chamar do que realmente é, aproveitamento dos fracos. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com verdades desconfortáveis. Não posso perdoar o que sua empresa fez à minha família, disse Rita finalmente. Não posso esquecer que meus avós morreram arrasados por causa de gente como você e seu pai. Não espero que perdoe, respondeu Carlos. Mas quero que saiba que, esses últimos meses, conhecendo você, vendo como vive, como luta pelos seus filhos, me fez questionar tudo. Cada decisão empresarial, cada justificativa que me dei, cada vez que coloquei lucros acima de pessoas. Belo discurso. Rita manteve sua voz fria, embora algo em seu peito amolecesse. E o que vai fazer a respeito? Não sei, admitiu Carlos. Mas preciso da sua ajuda. Com Roberto, com as evidências. Preciso... Parou, lutando com as palavras. Preciso de alguém que me mantenha honesto. Alguém que não tenha medo de me dizer a verdade.
Rita o estudou por um longo momento. Esse homem que tinha tudo estava pedindo ajuda a ela, uma faxineira de bairro com 2 filhos e uma montanha de ressentimento justificado. Primeiro a gente liga para a polícia, disse finalmente tirando seu celular. Depois a gente vê. Enquanto faziam a ligação, nenhum dos dois notou as luzes de um carro estacionado na rua embaixo, com Roberto Santos ao volante, observando o prédio com expressão calculista. As coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Quando o império cai, só então você descobre quem estava com você por você e quem estava pelo que você podia dar. A investigação de Roberto Santos revelou muito mais que uma simples tentativa de assassinato. A polícia, com as evidências fornecidas por Rita, descobriu uma rede de fraude que se estendia por toda a empresa. Roberto vinha desviando fundos há anos, criando empresas fantasmas, falsificando documentos. A tentativa de assassinar Carlos era apenas a ponta do iceberg. O movimento desesperado de um homem que sabia que seu castelo de mentiras estava prestes a desabar. Mas em sua queda, Roberto se certificou de arrastar tudo consigo. Os escândalos saíram em todos os jornais. Fraude milionária na Andrade Empreendimentos, império imobiliário construído sobre mentiras, empresário implicado em rede de corrupção. Embora Carlos não estivesse diretamente implicado nos crimes de Roberto, seu nome estava manchado. Os investidores fugiram. Os bancos chamaram seus empréstimos, os contratos foram cancelados. Em questão de 6 semanas, Carlos Eduardo Andrade perdeu praticamente tudo. Rita observava o desenvolvimento à distância, com sentimentos divididos. Parte dela, a parte que lembrava de seus avós arrasados, a parte que havia lutado toda a vida contra homens como Carlos, sentia uma satisfação sombria vendo o império cair. Mas outra parte, a que havia visto sua vulnerabilidade, que havia dividido café em lanchonetes de hospital, que havia dançado com ele no São João. Essa parte doía por ele. Uma noite de setembro, 3 meses depois que o escândalo estourou, Rita encontrou Carlos sentado nos degraus de pedra da Praça de Casa Amarela. Não vestia seu terno habitual, mas jeans e uma camiseta simples. Parecia cansado, derrotado, mais humano do que ela jamais o vira. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rita, sentando-se ao lado dele com 2 copos de café que havia comprado no bar da esquina. "Não tenho mais a cobertura", respondeu Carlos, aceitando o café com um sorriso fraco. "Nem o carro, nem a empresa. Tô morando no quarto de hóspedes da Márcia, o que é humilhante para ser honesto." "Bem-vindo ao Clube dos Mortais", disse Rita sem muita simpatia. "Agora você sabe como vive 90% do mundo." Carlos soltou uma risada sem humor. "Acho que você tem razão. É estranho, sabe? Passei 45 anos definindo meu valor pela minha conta bancária, pelos prédios que construía, pelo poder que tinha. E agora que tudo isso se foi, não sei quem eu sou." Rita bebeu seu café, considerando suas palavras. Talvez esse seja o ponto. Descobrir quem você é quando tudo o resto é tirado. "E quem eu sou?" perguntou Carlos, virando-se para olhá-la. "Um homem de meia idade sem trabalho, sem dinheiro, sem propósito. Um fracasso." "Você é alguém que quase morreu num acidente", disse Rita. "Alguém que salvou minha filha mesmo que eu não quisesse aceitar sua ajuda. Alguém que se preocupa com garotos de bairro que nunca vão te devolver o favor. Alguém que..." Parou, lutando com as palavras. "Alguém que me fez questionar meus próprios preconceitos." Carlos a olhou com surpresa. "Pensei que me odiasse." "Te odeio", confirmou Rita. "E te respeito. E me preocupo com você. Tudo ao mesmo tempo. É bem confuso." Compartilharam um sorriso genuíno. O primeiro em meses. "Lucas pergunta por você", admitiu Rita. "Diz que o programa não é o mesmo sem suas visitas." "Não posso mais financiar o programa", disse Carlos com voz carregada de culpa. "Tive que retirar todo o apoio. Aqueles garotos..." "Vão encontrar outro jeito", interrompeu Rita. "Garotos como Lucas sempre encontram. Mas você poderia visitá-los mesmo assim, não como benfeitor, mas como mentor. Seu tempo vale tanto quanto seu dinheiro. Talvez mais." Carlos assentiu lentamente, absorvendo a ideia. "Sabe qual é a ironia?" disse depois de um momento. "Agora que não tenho nada a oferecer,
As pessoas que eu achava que eram meus amigos desapareceram. Mas você, a pessoa que mais razões tinha para me odiar, tá aqui. Não tô aqui por você, mentiu Rita. Só tava passando por aqui. Claro. Carlos sorriu vendo através da mentira. Pura coincidência. Ficaram sentados em silêncio, duas pessoas de mundos completamente diferentes, conectadas por circunstâncias impossíveis. Preciso procurar emprego, disse Carlos eventualmente. Você sabe de algum lugar que esteja contratando? Rita quase se engasgou com seu café. Você tá falando sério? Completamente. Não tenho habilidades reais, nada prático. O que eu posso fazer? Carregar caixas? Limpar? Uma ideia maluca começou a se formar na mente de Rita. Era ridícula. Provavelmente uma péssima ideia. Definitivamente complicaria ainda mais seu já complicado relacionamento. Tem uma cooperativa, disse lentamente. Um grupo de mulheres do bairro que estão tentando reviver as técnicas tradicionais de renda. Lembra das terras da minha família? A manufatura que a gente tinha fazia rendas usando métodos ancestrais. Algumas dessas mulheres aprenderam com minha avó. E elas precisam de ajuda com a parte empresarial. Marketing, distribuição, finanças. Não podem pagar muito, basicamente nada. Mas me interessa, disse Carlos imediatamente. Quando posso começar? Rita o olhou com surpresa. Carlos, estou falando de ganhar talvez R$1.000 por mês, se tiverem sorte. Eu tenho R$1.000 no total, respondeu ele. E muito tempo livre. Além disso, seria apropriado, não? Ajudar a reviver o negócio que minha família ajudou a destruir. Rita não esperava essa resposta. Esperava que ele recusasse, que dissesse que estava abaixo dele, que provasse ser o homem que ela pensava que ele era. Mas Carlos Andrade continuava a surpreendê-la. Tá bom, disse, levantando-se e oferecendo a mão. Aparece amanhã às 9 no ateliê da Rua da Aurora. E Carlos, não diga a elas quem você era. Se elas quiserem trabalhar com você, que seja por quem você é agora, não pelo seu sobrenome. Carlos apertou sua mão, e naquele toque simples, ambos sentiram algo mudar. Não amor, não ainda, mas algo igualmente importante. A possibilidade de um futuro construído sobre bases completamente novas. Enquanto Carlos se adaptava à sua nova vida, ajudando na cooperativa de rendas, aprendendo o valor do trabalho manual, descobrindo satisfação em criar algo com as próprias mãos, Rita enfrentava sua própria surpresa. Um advogado apareceu em sua barraca da feira num sábado pela manhã. Era um homem mais velho, com pasta de couro e expressão séria. Rita Silva dos Santos? Perguntou. Sim, respondeu Rita com desconfiança. Advogados nunca traziam boas notícias. Sou Javier Medeiros, especialista em direito de propriedade. Tenho investigado as terras que sua família perdeu nos anos 90. A senhora tem um momento para conversar? Rita sentiu um nó no estômago. Fechou sua barraca e o levou a uma lanchonete próxima. Tenho revisado a venda das terras Santos para Andrade Empreendimentos, explicou o advogado, tirando documentos de sua pasta. A transação original foi problemática. Seu avô usou as terras como garantia para um empréstimo, isso é verdade. Mas o banco que fez o leilão não tinha direito legal para fazê-lo. A documentação era defeituosa, as notificações inadequadas. Em termos legais, a venda foi nula. Rita piscou. O que isso quer dizer? Significa que você, como última herdeira direta, é a proprietária legítima dessas terras. Sempre foi. A venda nunca foi válida. O mundo de Rita parou. Por um longo momento, não conseguiu processar as palavras. Depois tudo chegou de uma vez. As terras são minhas? Sim, e há mais. Durante as últimas 3 décadas, essa área se desenvolveu significativamente. Há um shopping center, vários prédios residenciais, infraestrutura nova. Tudo construído em terras que legalmente pertencem a você. Quanto valem agora? O advogado deslizou uma avaliação pela mesa. Aproximadamente R$25 milhões. Rita sentiu como se alguém tivesse acertado um soco em seu peito. R$25 milhões. Era um número tão grande que não conseguia concebê-lo. Era mais dinheiro do que havia sonhado em toda a sua vida. Por que está me contando isso? Perguntou com voz trêmula. Como me encontrou? Estou representando vários proprietários que foram afetados por práticas similares.
explicou Medeiros. Quando começou o escândalo da Andrade Empreendimentos, muitos documentos vieram à tona. Seu caso é um dos mais claros. Rita ouviu o resto da explicação numa névoa. Papéis para assinar, processos legais, batalhas para enfrentar. Mas a conclusão era simples. Ela tinha direito àquelas terras e podia reclamá-las. Quando chegou em casa naquela tarde, seus filhos a encontraram sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para os documentos. "Mãe, tá tudo bem?" perguntou Lucas preocupado. "A gente é rico", disse Rita com voz sem expressão. "Ou vai ser. As terras do vovô foram vendidas ilegalmente. São nossas. Valem milhões." Maria Clara, que agora estava praticamente recuperada de seu tratamento, aplaudiu com alegria. Mas Lucas, mais maduro, viu a expressão no rosto de sua mãe. "Então por que você parece tão triste?" Rita levantou a vista para seu filho. "Porque todo esse tempo, enquanto Carlos perdia tudo, eu estava prestes a ganhar tudo. É como se o universo estivesse equilibrando as escalas da maneira mais cruel possível. Vai contar para ele?" perguntou Lucas. "Não sei", admitiu Rita. "Não sei." Passou 3 dias lutando com a decisão antes de finalmente ir ao pequeno apartamento, que Carlos dividia temporariamente com sua irmã. Márcia abriu a porta, olhando Rita com desconfiança mal disfarçada. "O que você quer?" perguntou sem rodeios. "Falar com Carlos. Ele não está aqui. Está no ateliê de rendas. Trabalha lá todo dia como se fosse um trabalho de verdade." Rita ignorou o desdém na voz de Márcia. "É um trabalho de verdade. Mais real que o que ele fazia antes." Encontrou Carlos no ateliê com as mãos cobertas de fios, ajudando uma das artesãs mais velhas a montar um tear. Vestia uma camiseta velha manchada e jeans desgastados. Parecia cansado, mas feliz. "Rita", disse com surpresa e prazer quando a viu. "O que você está fazendo aqui?" "Preciso falar com você, a sós." Saíram para o pequeno pátio dos fundos do ateliê. Rita respirou fundo. "As terras da minha família. Acontece que a venda foi ilegal. São minhas. Sempre foram. Isso é maravilhoso", disse Carlos e genuinamente parecia feliz por ela. "Rita, isso significa que... Significa que eu valho 25 milhões de reais, completou ela. Que posso parar de limpar escritórios. Que posso dar aos meus filhos tudo que eles nunca tiveram. Que posso... Parou incapaz de continuar. "O que eu faço com isso, Carlos?" perguntou, sua voz quebrando. "Durante toda a minha vida, defini meu valor pelo meu trabalho, pela minha capacidade de sobreviver, pelo meu orgulho de fazer tudo sozinha. E agora, quem eu sou se não sou a mulher que luta todo dia?" Carlos pegou suas mãos. "Você é Rita Silva, mãe, lutadora, a mulher que salvou minha vida. Isso não muda, não importa quanto dinheiro você tenha. Mas mudou você", apontou Rita. "Quando tinha dinheiro, era uma pessoa. Agora que não tem, é... diferente. Melhor, eu acho." "Não era o dinheiro que me fazia ruim", disse Carlos. "Era como eu o usava, como me definia por ele. Você nunca fez isso." Rita riu com tristeza. "Não tive a chance. Mas e se tiver? E se 25 milhões de reais me transformarem em tudo o que eu odeio?" Carlos a puxou para perto, abraçando-a suavemente. "Não vão, porque você conhece o preço real desse dinheiro. Sabe o que sua família perdeu para que você o tivesse. Você não vai desperdiçá-lo, Rita. Vai usá-lo bem." Rita se permitiu apoiar-se nele, só por um momento, absorvendo sua força. "Não sei como fazer isso, ser rica. Não sei como ser outra coisa além de quem sempre fui." "Então não seja outra coisa", sussurrou Carlos. "Continue sendo você, só com sapatos melhores." Isso a fez rir, uma risada genuína que quebrou a tensão. Separaram-se, mas suas mãos permaneceram unidas. "As terras", disse Rita lentamente. "Quero fazer algo significativo com elas. Não só vender para o melhor lance. Quero reconstruir a manufatura. Mas fazer algo maior. Um centro cultural, talvez, onde se preservem técnicas tradicionais, onde se empregue gente do bairro, onde o legado da sua família signifique algo mais que só dinheiro", completou Carlos. "Sim", Rita o olhou. "Você me ajudaria? Sei que não tem mais sua empresa, mas sua experiência,
seu conhecimento, adoraria, respondeu Carlos sem hesitar. Mas com uma condição. Qual? Que me pague um salário justo. Não quero caridade, Rita. Se vou trabalhar para você, que seja porque sou bom no que faço, não porque você tem pena de mim. Rita sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto. Fechado, Andrade. Mas te aviso, sou uma chefa exigente. Não esperava nada menos, respondeu ele. E enquanto o sol se punha sobre Recife, duas pessoas que haviam sido inimigas, salvadores, aliados complicados, finalmente começaram a se tornar algo novo. Parceiros, com um futuro para construir juntos. A notícia da herança de Rita se espalhou rapidamente por Casa Amarela. Alguns vizinhos celebraram, outros murmuravam sobre sorte imerecida. Mas as verdadeiras batalhas estavam apenas começando. A família de Carlos, especialmente Márcia, estava horrorizada com sua nova direção na vida. Um jantar familiar se transformou em campo de batalha. — Você está trabalhando para ela? Perguntou Márcia com incredulidade. — Carlos, aquela mulher... Se a família dela está processando nossa empresa, você sabe? — Não está processando, corrigiu Carlos com calma. Está reclamando o que legalmente pertence a ela. — E você está ajudando? Interveio Ricardo, o marido de Márcia, um banqueiro com opiniões fortes sobre tudo. Depois de tudo que você perdeu, você se coloca do lado da gente que destruiu sua empresa? Roberto destruiu minha empresa, respondeu Carlos. E se formos honestos, eu contribuí construindo-a sobre fundações questionáveis. Isso é ridículo. Márcia se levantou furiosa. Papai construiu aquele negócio com trabalho honesto. Papai construiu aquele negócio se aproveitando de gente desesperada. A voz de Carlos se elevou. Quantas famílias como a de Rita perderam tudo para que a gente tivesse mais? O silêncio foi glacial. Márcia o olhou como se fosse um estranho. Não te reconheço, disse finalmente. Aquela mulher te lavou o cérebro. Não. Carlos também se levantou. Aquela mulher abriu meus olhos. Tem diferença. Saiu do apartamento de sua irmã sabendo que acabara de criar uma rachadura familiar que levaria anos para curar, se é que curaria. Enquanto isso, Rita enfrentava suas próprias batalhas. Os desenvolvedores que haviam construído em suas terras agora apresentavam contra-ações, argumentando que haviam feito melhorias de boa-fé. Os processos legais se complicavam a cada dia. Mas a batalha mais inesperada veio de sua própria família estendida. Primos que não via havia anos subitamente apareceram, reclamando direitos sobre a herança. Tios distantes apresentavam documentos empoeirados que supostamente provavam sua parte na propriedade original. Dinheiro tira o pior das pessoas, observou Dona Teresa, a vizinha idosa que havia sido amiga de sua mãe. Cuidado, Rita. Nem todo mundo que sorri é amigo. Rita começava a entender dolorosamente. A mulher do banco, que antes mal a cumprimentava, agora a chamava de querida e oferecia oportunidades de investimento exclusivas. Conhecidos do bairro apareciam com ideias de negócio que requeriam seu pequeno investimento. Homens que nunca lhe haviam prestado atenção agora encontravam razões para visitá-la. Apenas duas pessoas pareciam vê-la igual ao antes. Lucas, que continuava preocupado mais com seus robôs que com o dinheiro da mãe, e Carlos, que trabalhava longas horas ajudando-a a planejar o centro cultural sem esperar nada em troca. Uma tarde, revisando documentos no pequeno escritório temporário que haviam estabelecido no ateliê de rendas, Rita explodiu em frustração. Não entendo nada disso, jogou uma pilha de papéis sobre a mesa. Avaliações de propriedade, códigos de construção, regulamentações culturais, é outra língua. Carlos levantou a vista de seu notebook. Você vai aprender. Posso te explicar cada coisa. Não quero aprender, admitiu Rita. Quero que alguém faça isso. Quero voltar para quando minha vida era simples. Difícil, sim, mas simples. Carlos se levantou e se aproximou, sentando-se na beira da mesa. Sabe qual é a ironia? Quando eu tinha todo aquele dinheiro, pensava que ele tornava minha vida mais simples. Mas, na verdade, só a tornava mais complicada. Mais decisões, mais responsabilidades, mais pessoas dependendo de mim. E nenhuma delas realmente me conhecia. E agora? Perguntou Rita.
Agora trabalho com as mãos, ganho mal o suficiente para sobreviver. E sou mais feliz do que fui em anos. Fez uma pausa. Porque as pessoas na minha vida agora estão aqui porque querem estar, não porque precisam de algo de mim. Rita o olhou realmente, talvez pela primeira vez. Suas mãos tinham calos agora, de trabalhar com fios e ferramentas. Sua roupa era simples, comprada em lojas normais. As rugas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado, mas de alguma forma o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Você se arrepende? Perguntou em voz baixa. De perder tudo? Carlos considerou a pergunta seriamente. Me arrependo de como ganhei. Me arrependo das pessoas que machuquei no caminho. Mas de perder? Não, porque perder me trouxe aqui, trabalhando com você, construindo algo que realmente importa. Como poderia me arrepender disso? Antes que Rita pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era Fernanda, a filha de Carlos, que Rita só havia visto em fotografias. Então é verdade, disse Fernanda, olhando entre seu pai e Rita. Você está trabalhando num ateliê de rendas com sua... O que ela é exatamente? Sua chefe, sua salvadora, sua nova obsessão? Fernanda, Carlos se levantou. Não esperava que... O que você esperava, pai? Que eu ficasse em São Paulo, enquanto você destrói o que sobrou do nome Andrade? Fernanda entrou completamente, sua elegância de cidade chocando dramaticamente com o ambiente rústico do ateliê. Tia Márcia me contou tudo. Como você desistiu de recuperar a empresa, como você está ajudando essa mulher a processar a gente, como basicamente traiu toda a família. Sua tia exagera, disse Carlos com calma, embora Rita pudesse ver a tensão em seus ombros. E ninguém está processando ninguém. Rita está reclamando o que legalmente pertence a ela. Ah, é? Fernanda se virou para Rita. E o que é que legalmente pertence a nós? Meu avô comprou aquelas terras. Seu avô roubou aquelas terras, interrompeu Rita, sua voz fria. E se sua família tivesse sido honesta desde o início, a gente não estaria nessa situação. Honesta? Fernanda riu com amargura. Que rápido você julga do seu pedestal moral. Me diz, você vai devolver os 80 mil reais que meu pai pagou pelo tratamento da sua filha? Ou essa parte do nosso dinheiro roubado, tá tudo bem guardar? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rita sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. Fernanda, a voz de Carlos era dura. Chega. Não, ela tem razão, disse Rita, levantando-se. Tenho estado tão focada no que me tiraram que esqueci o que me deram. Seu pai salvou minha filha. Essa dívida... Engoliu em seco. Essa dívida não tem preço. Então talvez você devesse lembrar disso antes de destruir o que sobrou da nossa família, replicou Fernanda. Sua família se destruiu sozinha, respondeu Rita com firmeza. Com fraude, ganância e decisões que priorizavam lucros acima de pessoas. Se dói enfrentar essa verdade, sinto muito. Mas não vou me desculpar por reclamar o que é meu. Fernanda olhou para seu pai por um longo momento. Você tem que escolher, pai. Ela ou nós. Porque não pode ter os dois. Carlos caminhou até sua filha, sua expressão mais séria do que Rita ouvira. Fernanda, eu te amo. Você é minha filha e sempre será. Mas não vou escolher. Vou fazer o que é certo, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Então você já escolheu, disse Fernanda com voz quebrada. Tchau, pai. Saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Carlos ficou olhando a porta fechada, com os ombros caídos. Sinto muito, disse Rita em voz baixa. Não queria causar. Não é sua culpa. Carlos se virou para ela. É minha. Por anos de decisões erradas que finalmente alcançaram minha família. Isso é apenas o preço que tenho que pagar. Rita quis dizer algo consolador, algo que aliviasse a dor óbvia em seus olhos, mas sabia que não havia palavras para isso, apenas tempo e a esperança de que, eventualmente, as feridas sarassem. Por enquanto, só podiam seguir em frente, construindo algo novo sobre as ruínas do passado. Às vezes, o verdadeiro legado não é o que preservamos do passado, mas o que construímos para o futuro. 6 meses depois, as terras recuperadas de Rita começaram sua transformação. Os processos legais finalmente haviam sido resolvidos, com Rita mantendo a propriedade, mas negociando acordos justos
com os desenvolvedores que haviam construído de boa fé. O dinheiro desses acordos, combinado com subsídios culturais e empréstimos bancários, que agora Rita podia obter facilmente, financiaria sua visão. O Centro Cultural Santos seria mais que apenas um museu de rendas. Seria um espaço vivo onde se preservariam técnicas tradicionais, onde artesãos locais poderiam trabalhar e vender suas criações, onde jovens do bairro poderiam aprender ofícios que estavam desaparecendo. Haveria salas para oficinas, um pequeno teatro para apresentações, uma lanchonete que serviria comida tradicional pernambucana e um mercado coberto para artesãos. Carlos trabalhava 18 horas por dia coordenando o projeto. Havia descoberto que seu verdadeiro talento não era apenas fazer dinheiro, mas organizar, planejar, fazer coisas complicadas funcionarem sem problemas. Só que agora fazia isso por algo que importava além dos lucros. O arquiteto diz que precisamos escolher entre manter o prédio original da manufatura ou construir um novo com melhor eficiência energética, explicou a Rita uma tarde, estendendo plantas sobre a mesa do ateliê. E você, o que acha? Perguntou Rita, aprendendo a confiar em seu julgamento. Acho que o prédio original é parte da história. Devemos restaurá-lo, não substituí-lo. Vai ser mais caro, mais complicado, mas o valor cultural vale a pena. Rita assentiu, impressionada por como sua perspectiva havia mudado. Sabe, 1 ano atrás você teria escolhido a opção mais lucrativa. 1 ano atrás eu teria demolido o prédio inteiro e construído apartamentos de luxo, corrigiu Carlos com um sorriso. Percorri um longo caminho. Todos percorremos. Rita olhou as plantas, vendo não apenas linhas e números, mas um sonho tomando forma. A notícia do projeto atraiu atenção. Jornalistas locais escreveram matérias sobre a Cinderela de Casa Amarela. Organizações culturais ofereceram apoio, mas também atraiu críticas. Alguns a acusavam de gentrificação, de transformar o bairro em atração turística. Outros, especialmente membros de sua família extendida, que haviam perdido suas ações judiciais, a atacavam publicamente. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, lidando com inspetores e empreiteiros, Rita se jogou numa cadeira do ateliê com frustração. Não consigo fazer isso, disse sua voz quebrada. Cada decisão afeta alguém negativamente. Se contrato pedreiros locais, dizem que favoreço amigos. Se contrato os melhores, dizem que desprezo a comunidade. Se cobro entrada no centro, sou gananciosa. Se é de graça, não é sustentável. Não consigo ganhar. Carlos, que estava fechando as plantas, se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Você não precisa ganhar, Rita. Só precisa fazer seu melhor e saber no seu coração que está agindo com integridade. O resto é barulho. Mas me afeta, admitiu Rita com lágrimas nos olhos. Ver meu nome nos jornais, ouvir meu tio-avô me chamar de ladra na televisão, ler comentários de gente dizendo que não mereço isso. Olha, Carlos pegou suas mãos. Eu vivi anos me preocupando com o que as pessoas pensavam de mim, construindo impérios para impressionar pessoas que não me conheciam, tomando decisões baseadas em como os outros me veriam. E no final, quando tudo desmoronou, descobri que todas essas opiniões não valiam nada. As únicas opiniões que importam são das pessoas que realmente te conhecem e te amam. Rita o olhou, realmente olhou. Nos últimos meses, enquanto trabalhavam lado a lado, algo havia mudado entre eles. Já não era ódio, nem gratidão, nem obrigação. Era algo mais profundo, mais complicado, mais real. E o que você acha? Perguntou em voz baixa. Acha que eu estou fazendo certo? Acho que você é a pessoa mais corajosa que conheço, respondeu Carlos com sinceridade. Enfrenta cada dia com a dignidade que te define. Sim, comete erros, todos cometemos. Mas você tenta, você se importa. Isso é mais do que muita gente pode dizer. Incluindo você antes, apontou Rita com um pequeno sorriso. Especialmente eu antes, admitiu ele. Mas estou aprendendo. Com você. O momento se estendeu entre eles, carregado com coisas não ditas. Rita estava consciente de quão perto estavam, de como seu coração batia mais rápido, de como parte dela queria fechar a distância.
A porta se abriu bruscamente, quebrando o feitiço. Era Lucas, acompanhado de Marcelo do programa Tech Jovens. Mãe, seu Carlos! Lucas praticamente pulava de empolgação. Marcelo tem notícias incríveis. Marcelo sorriu amplamente. Lucas ganhou o concurso regional de robótica. O projeto dele foi selecionado entre centenas de participantes. E tem mais. Uma universidade em São Paulo oferece bolsa completa. Querem que Lucas comece lá no ano que vem. Rita se levantou de repente, seus próprios problemas esquecidos instantaneamente. O quê? De verdade? De verdade. Lucas a abraçou, levantando-a do chão apesar de mal ser mais alto que ela. Vou estudar engenharia, mãe. Tá tudo pago. Matrícula, moradia, livros, tudo. Rita chorou. Dessa vez lágrimas de pura alegria. Tudo pelo que havia lutado. Todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, haviam valido a pena. Seu filho teria as oportunidades que ela nunca teve. Carlos observava a cena com um sorriso, mas também com melancolia. Pensava em Fernanda, na distância que havia crescido entre eles. Sua filha mal lhe falava. Márcia o havia excluído de eventos familiares. Havia sacrificado sua família por seus princípios. Como se lesse seus pensamentos, Rita o procurou com o olhar por cima da cabeça de Lucas. Seus olhos se encontraram, e neles Carlos viu gratidão, compreensão e algo mais que ainda não podia nomear. Talvez tivesse perdido uma família, pensou, mas estava ganhando outra. O dia da inauguração do Centro Cultural Santos chegou com um céu pernambucano perfeitamente azul. As ruas ao redor das antigas terras Santos estavam decoradas com bandeiras e flores. O prédio restaurado brilhava sob o sol, sua arquitetura tradicional misturada harmoniosamente com toques modernos. Grandes janelas que traziam luz, painéis solares discretamente integrados, espaços abertos que convidavam a comunidade a entrar. Rita se olhou no espelho dos banheiros recém-inaugurados, mal reconhecendo a mulher que lhe devolvia o olhar. Vestia um vestido elegante, mas simples. Seu cabelo arrumado profissionalmente. Parecia bem-sucedida, confiante, alguém que pertencia a inaugurações e discursos. Mas por dentro, continuava sendo a mesma Rita que limpava escritórios à noite, que fazia cocadas em sua pequena cozinha, que se preocupava em como pagar as contas. Você tá linda, disse uma voz atrás dela. Rita se virou e viu Carlos vestido com terno, seu primeiro terno novo em meses. Rita insistiu em comprar para a ocasião. Parecia o empresário que uma vez foi, mas com algo diferente em seus olhos. Calor, humildade, paz. Tô apavorada, admitiu Rita. E se ninguém vier? E se for um desastre? E se todo esse dinheiro foi um erro terrível? Carlos se aproximou e pegou suas mãos. Então a gente arruma, juntos, como arrumamos todo o resto. Juntos? Rita o olhou. Carlos, depois de hoje, o projeto tá terminado. Não tem razão para você continuar trabalhando aqui. Você pode voltar para a construção, procurar um emprego melhor, reconstruir sua carreira. E se eu não quiser? Interrompeu Carlos. E se isso for exatamente onde eu quero estar? Não posso te pagar o que você merece, disse Rita. Um salário de gerente num centro cultural não é... Não tô falando de dinheiro, Rita. Carlos deu um passo mais perto. Tô falando de... nós. O coração de Rita bateu mais forte. Não existe um nós. Não? Carlos sorriu suavemente. Então por que meu primeiro pensamento toda manhã é vir aqui? Por que o café tem gosto melhor quando a gente divide? Por que quando resolvo um problema, meu primeiro impulso é te contar? Carlos. Rita lutava com as palavras. Eu não sei como fazer isso. Toda a minha vida estive sozinha, lutando, sobrevivendo. Não sei como. Como deixar alguém? Você não precisa saber, disse Carlos, emoldurando seu rosto com as mãos. Só precisa dar uma chance. Para isso, para nós. Para a possibilidade de que duas pessoas de mundos completamente diferentes possam construir algo juntos. Antes que Rita pudesse responder, Maria Clara irrompeu no banheiro. Mãe, tem centenas de pessoas lá fora. O prefeito está aqui, e jornalistas, e todo o pessoal do bairro. Você tem que vir. Rita e Carlos se separaram. O momento perdido, mas não esquecido. Rita respirou fundo. Tá bom, vamos fazer isso.
A cerimônia de abertura foi maior do que Rita jamais imaginou. O pátio central do centro estava cheio de vizinhos de casa amarela, artesãos locais, funcionários do governo, jornalistas e, para sua surpresa, dezenas de pessoas que simplesmente haviam lido sobre o projeto e queriam vê-lo. Rita deu um discurso que havia ensaiado uma dúzia de vezes, mas que no momento saiu do coração. Este centro não é só um prédio, é um testemunho de que segundas chances existem, de que os erros do passado podem ser corrigidos, de que comunidades fortes superam circunstâncias individuais. Minha família perdeu essas terras há 30 anos. Hoje, as recuperamos não para vingança, mas para criar algo que beneficie todo mundo. Este lugar é para a comunidade, construído com a comunidade, que vai servir a comunidade. Esse é seu verdadeiro valor. Os aplausos foram atroadores, mas Rita mal os ouvia. Seus olhos procuraram e encontraram Carlos na multidão. Ele estava aplaudindo com lágrimas nos olhos, assentindo com orgulho. A celebração continuou por horas. Havia demonstrações de rendas tradicionais, apresentações de forró, degustações de comida local. As crianças corriam pelos corredores abertos, explorando cada canto. Os mais velhos do bairro compartilhavam histórias de quando conheceram a antiga manufatura Santos. Ao entardecer, quando a multidão finalmente começou a se dispersar, Rita encontrou um momento tranquilo no ateliê de rendas. Os teares estavam limpos, os fios silenciosos, a luz do sol poente filtrando-se pelas janelas, criando padrões dourados no chão. Aqui você tá. Carlos entrou levando 2 taças de vinho. Pensei que você pudesse precisar disso. Rita aceitou a taça agradecida. Foi perfeito, né? Tudo deu certo. Melhor que certo. Carlos se sentou ao lado dela no banco de trabalho. Seu avô estaria orgulhoso. Meu avô estaria confuso, riu Rita. Uma manufatura transformada em centro cultural, sua neta aparecendo nos jornais, toda essa atenção. Ele era um homem simples, como eu. Ou como eu era. Você continua simples, disse Carlos. No melhor sentido da palavra. Não deixou que o dinheiro te mudasse, Rita. Isso é raro e valioso. Você também não deixou que a falta de dinheiro te mudasse, observou Rita. Bom, mudou sim, mas para melhor. Eu tinha que perder tudo para encontrar o que realmente importava. Carlos tomou um gole de seu vinho. Soa clichê, mas é verdade. Sentaram-se em silêncio confortável por um momento. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Antes, quando você me perguntou sobre nós, começou Rita. Não respondi porque tenho medo. De estragar, de não funcionar, de perder essa parceria que a gente construiu. Eu também tenho medo, admitiu Carlos. Já falhei em relacionamentos antes. Meu casamento, minha relação com Fernanda. Não sou exatamente um bom risco. Então somos um par perfeito. Rita sorriu tristemente. Ambos apavorados. Ambos quebrados de jeitos diferentes. Ou Carlos largou sua taça e pegou a mão de Rita. Ou somos exatamente o que o outro precisa. Alguém que entende de onde a gente veio, que nos viu no nosso pior momento e continua aqui. Rita olhou para suas mãos unidas. As dele, antes macias e cuidadas, agora tinham calos e cicatrizes de trabalho manual. As dela, sempre ásperas da limpeza, agora estavam hidratadas e cuidadas. Ambos haviam mudado, evoluído, crescido. O que a gente faz agora? Perguntou em voz baixa. Agora? Carlos levantou sua mão e a beijou suavemente. Agora a gente se dá permissão para ser feliz, para tentar. Sem garantias, sem expectativas impossíveis. Só tentar. Rita sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas dessa vez de esperança mais que medo. Tá bom, sussurrou. Vamos tentar. Beijaram-se então, suave e tentativo no início, depois com mais confiança. Era um beijo que tinha sabor de novos começos, de segundas chances, de 2 pessoas quebradas encontrando formas de ser completas juntas. Lá fora, o sol se punha sobre Recife, pintando o mar de ouro. No pátio do centro, Maria Clara perseguia Lucas entre as mesas de comida rindo. Em algum lugar da cidade, Fernanda Andrade assistia às notícias da inauguração em sua TV, lutando com sentimentos complicados sobre seu pai.
Mas no ateliê de rendas, cercados pelo legado de gerações passadas e a promessa de gerações futuras, Rita e Carlos finalmente se permitiram acreditar que, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as diferenças, podiam construir algo bonito juntos. Os finais são apenas começos disfarçados. 2 anos depois, o Centro Cultural Santos havia se tornado um pilar da comunidade de Recife. As oficinas de rendas estavam sempre cheias. O pequeno teatro abrigava apresentações que iam de forró tradicional a teatro experimental. A lanchonete, agora dirigida por várias mulheres do bairro, incluindo Dona Socorro, a ex-chefe de Rita na Limpe Certo, servia as melhores tapiocas de Casa Amarela. Mas o mais importante, o centro empregava mais de 40 pessoas locais, ensinava técnicas tradicionais a uma nova geração e havia se tornado um espaço onde turistas e moradores se misturavam sem o atrito habitual da gentrificação. Rita caminhava pelas instalações naquela manhã de primavera, fazendo sua rotina diária de verificar se tudo funcionava sem problemas. Ainda não podia acreditar que esse era seu lugar, seu projeto, seu legado. No escritório que agora dividia oficialmente com Carlos, ele como diretor operacional, ela como diretora-geral, encontrou uma carta esperando sobre sua mesa. O remetente era de São Paulo. Abriu com mãos ligeiramente trêmulas. Querida Rita, começava a carta numa elegante caligrafia. Não sei se você se lembra de mim. Sou Fernanda Andrade, a filha do Carlos. Nos conhecemos há 2 anos em circunstâncias desconfortáveis. Quero me desculpar pelas coisas que disse naquele dia. Estava com raiva, magoada, e não entendia o que estava acontecendo. Tive 2 anos para pensar e acho que finalmente entendo. Rita leu a carta completa, sentindo seus olhos se encherem de lágrimas. Fernanda escrevia sobre sua própria jornada de compreensão, sobre como havia estado vivendo na superfície da vida, como a transformação de seu pai a havia forçado a enfrentar seus próprios privilégios e preconceitos. Terminava pedindo permissão para visitar Recife para conhecer realmente Rita, para tentar reconstruir seu relacionamento com o pai. Boas ou más notícias? Perguntou Carlos, entrando com 2 xícaras de café. Rita lhe passou a carta sem palavras. Viu-o ler. Viu como sua expressão passou de surpresa a emoção mal contida. Ela quer vir, disse Carlos, sua voz quebrada. Quer tentar. Você devia ligar para ela, disse Rita suavemente. Hoje mesmo. Carlos assentiu, incapaz de falar. Rita o abraçou. Esse homem que havia perdido tanto, mas ganho também tanto. Juntos haviam navegado 2 anos de relacionamento complicado, de aprender a equilibrar trabalho e amor, de combinar famílias e vidas que uma vez pareceram impossíveis de reconciliar. Não havia sido fácil. Haviam tido discussões, momentos de dúvida, noites em que ambos se perguntavam se estavam cometendo um erro. Mas também haviam tido risadas, pequenas vitórias, manhãs acordando juntos sabendo que haviam escolhido bem. Naquela tarde, enquanto Carlos falava ao telefone com Fernanda, uma conversa longa, cheia de lágrimas e perdão mútuo, Rita foi visitar as terras atrás do centro. Era ali que haviam deixado uma parcela sem desenvolver, mantendo-a como jardim público com árvores velhas que lembravam a propriedade original. Lucas a encontrou ali. Seu filho, agora um jovem de 17 anos, prestes a terminar seu 1º ano na faculdade em São Paulo, havia vindo para casa no fim de semana. Mãe? Sentou-se ao lado dela no banco de pedra. Tá tudo bem? Tô pensando, respondeu Rita, sobre tudo isso. Como minha vida mudou completamente em tão pouco tempo. Você se arrepende? Perguntou Lucas. Rita considerou a pergunta. Não do resultado, mas às vezes sinto falta da simplicidade. Quando o mais complicado na minha vida era decidir que cocadas fazer para a feira. Mas você não era feliz então, observou Lucas com a sabedoria de alguém que havia crescido rápido demais. Era forte, sim, mas não feliz. Agora você brilha, mãe. Quando olha para o Carlos, quando fala do centro, quando ajuda as pessoas aqui, você brilha de um jeito que eu nunca vi antes. Rita piscou contra as lágrimas. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com a melhor. Lucas a abraçou.
De uma mulher que me ensinou que força não é só sobreviver, mas também se permitir viver. Naquela noite, o centro organizou uma pequena celebração para o 2º aniversário de sua abertura. Não era nada grande, apenas um jantar para o pessoal, alguns artesãos que trabalhavam ali, e vizinhos próximos. Maria Clara, agora com 10 anos e completamente recuperada, seus exames médicos eram perfeitos, havia ajudado a decorar com desenhos e flores. Corria entre as mesas tão cheia de vida que era difícil lembrar da menina pálida e doente que havia sido. Um brinde, propôs Carlos, levantando sua taça de vinho. Para Rita, cuja visão criou isso. Para os artesãos que dão vida a esse espaço todo dia. Para a comunidade que nos recebeu. E para as segundas chances que todos merecemos. Para as segundas chances, todos corearam. Rita olhou ao redor da mesa. Carlos ao seu lado, seus filhos rindo com amigos, Dona Socorro e outras mulheres do bairro compartilhando histórias, os artesãos jovens falando animadamente sobre seus projetos. Essa era sua família agora, expandida e complicada e bonita. Depois do jantar, quando quase todos haviam ido embora, Rita e Carlos caminharam pelo centro vazio. Haviam desenvolvido essa rotina, um passeio final toda a noite, verificando se tudo estava em ordem, apagando luzes, curtindo o silêncio. Fernanda vem no próximo fim de semana, disse Carlos enquanto caminhavam. Ela tá nervosa. Eu tô nervoso. Vai dar certo. Rita apertou sua mão. Dá tempo. Obrigado. Carlos parou, puxando-a para que o olhasse. Por isso, por me ajudar a encontrar meu caminho de volta para minha filha. Por tudo. A gente se salvou, disse Rita simplesmente. Naquela estrada eu salvei sua vida. Mas nos meses que se seguiram, você salvou a minha de jeitos que eu nunca imaginei. Carlos a beijou, suave e doce. Um beijo que tinha sabor de promessas cumpridas e futuros compartilhados. Sabe que dia é hoje? Perguntou Rita quando se separaram. Faz exatamente 3 anos que eu te salvei naquela estrada. 3 anos? Carlos balançou a cabeça com espanto. Parece uma vida inteira. Foram 2 vidas, corrigiu Rita. A que a gente tinha antes e a que a gente está construindo agora. Continuaram seu passeio, saindo finalmente para o jardim público atrás do centro. A lua cheia iluminava as árvores velhas, criando sombras dançantes no chão. Meu avô plantou aquela mangueira, disse Rita apontando a árvore maior, quando minha mãe era pequena. Deve ter uns 60 anos agora. 60 anos, repetiu Carlos. Sobreviveu a gerações, a mudanças, a perda da propriedade e sua recuperação. E continua crescendo. Como a gente, Rita sorriu. Sobreviventes ambos. Sentaram-se embaixo da mangueira, Rita apoiando-se contra Carlos, olhando as estrelas aparecerem no céu escurecendo. O que vem agora? Perguntou Carlos. Pra gente, pro centro, pra tudo isso. Mais do mesmo, respondeu Rita. Construir, crescer, aprender e talvez... Parou, sentindo seu coração acelerar. Talvez dar um irmãozinho ou irmãzinha para Maria Clara. Carlos ficou tenso. Você tá... Ainda não, Rita riu. Mas estava pensando, se você quiser, a gente podia tentar. Uma família de verdade. Não só 2 pessoas com passados separados, mas um futuro compartilhado. Carlos a virou para olhá-la diretamente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. De verdade? De verdade, Rita tocou sua bochecha. Me assusta. Mas com você me sinto corajosa. Beijou-a então, profunda e apaixonadamente, colocando naquele beijo todo o amor, gratidão, esperança e promessa que sentia. E Rita respondeu com a mesma intensidade, abraçando não apenas o homem, mas o futuro que representava. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrindo como adolescentes em seu primeiro amor. Eu te amo, disse Carlos, as palavras saindo facilmente agora. Sei que já disse antes, mas cada vez sinto mais profundamente. Te amo, Rita Silva. Sua força, seu coração, sua honestidade feroz. Tudo. Te amo também, respondeu Rita, e era verdade. Até as partes de você que eu costumava odiar. Porque essas partes te fizeram quem você é agora. E quem você é agora é exatamente quem eu preciso.
Ficaram ali embaixo da mangueira até a noite esfriar, falando sobre seus planos, seus sonhos, as infinitas possibilidades que se estendiam diante deles. Em algum lugar de Recife, em seu apartamento em São Paulo, Fernanda Andrade marcava a data em seu calendário para visitar o pai. Pela primeira vez em anos, sentia esperança sobre o relacionamento, sobre a possibilidade de perdão e novos começos. Na casa de casa amarela que Rita havia mantido, apesar de poder comprar algo maior porque aquela era sua casa, Maria Clara dormia com um sorriso, sonhando com arte e aventuras. Em sua residência universitária em São Paulo, Lucas trabalhava em sua última invenção robótica, inspirado pelo legado de inovação e resiliência que sua mãe havia demonstrado. E embaixo da mangueira de 60 anos, duas pessoas que o destino havia unido numa estrada tempestuosa se abraçavam, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Amor construído não sobre perfeição ou facilidade, mas sobre honestidade, crescimento e a coragem de se escolher um ao outro todos os dias. O acidente naquela estrada havia mudado dois destinos. Mas o que Rita e Carlos haviam construído depois, através de lutas, perdões, compromissos e amor, isso havia mudado suas vidas inteiras. E decidiram, enquanto caminhavam de volta ao centro de mãos dadas, era a melhor transformação de todas.